Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI, conversas sobre o impacto da inteligência artificial no marketing, na gestão, nos negócios e hoje, se calhar, até particularmente na liderança. Nós hoje temos connosco o Francisco Valente Gonçalves, que é cofundador da plataforma Rumo e também investigador principal da Rumi, que é uma ferramenta de inteligência artificial para tu usares entre consultas de psicologia. Ora, eu acho que nós temos aqui pela frente uma conversa muito interessante sobre inteligência artificial na psicologia, limite ou libertação. Vamos ver o que é que vai surgir desta conversa. Então, para começarmos, Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Francisco. E se calhar perguntar-nos, Francisco, quem é que tu és e como é que nasce esta ideia da Rumi? Ou seja, que problema é que, no fundo, esta solução vem tentar resolver no mercado? Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite e dizer, talvez, que eu, antes de ser psicólogo, sou uma pessoa curiosa e parece-me que este é o ponto inicial para qualquer coisa que tenha feito com colegas na área da psicologia, em particular, que é a área onde trabalho há mais de 13 anos, mas, acima de tudo, na área social, ou seja, nós vivemos cada vez mais num mundo em constante mudança e essa mudança acompanha, quer seja a evolução do ponto de vista da ferramenta, da máquina, da indústria, mas também a evolução do ponto de vista social. Vemos isso, nomeadamente, com as transições que observamos do ponto de vista político, por exemplo. E esta competência, que me parece também, fazendo aqui já uma ponte com alguma coisa que possamos falar mais tarde, mas esta competência do ser humano, que é a curiosidade, parece-me que foi sempre uma competência que felizmente me foi incutida e que eu penso que gostei que me fosse incutida e então sempre primei por poder promovê-la em tudo aquilo que faço. Então, nesse sentido, eu diria que sou uma pessoa curiosa e, enquanto curioso, faço perguntas e algumas dessas perguntas depois nascem projetos como, por exemplo, este assistente virtual ou esta ferramenta que utiliza AI para a área da psicologia, nomeadamente a intervenção psicológica. Boa, Francisco, aliás, tu só pelas tuas palavras iniciais, eu já sei que o Pedro deve estar super entusiasmado só com o que tu disseste agora. Eu já sei, Nuno. O Pedro não precisa dizer, porque eu já sei, quando falas em curiosidade, opá, isto são tudo keywords que eu já sei que nós daqui a bocado vai ser importante, Pedro, e começar aí a... Então, para lá, só para falarmos um bocadinho da Rumi, antes de irmos a essa parte, que é, então, porquê a Rumi? Porquê? Ou seja... Porquê é que ela surge? Qual é então o problema que vocês viram no mercado e daí terem criado esta solução? Ok, é uma boa pergunta porque a primeira pergunta ela não nasce sobre um problema que tentamos resolver no mercado, como por exemplo nasceu a plataforma Rumo, ou seja, que dá aqui uma base profissional da equipa que desenvolveu a Rumi. Enquanto que, só um pequeno rápido passo atrás, enquanto que a Rumo nasce para resolver o problema de pessoas que estão em mobilidade, isto muito antes da pandemia, e que não conseguem fazer psicologia ou consulta de psicologia de forma tão facilitada com alguém que pudesse partilhar o seu background cultural e a sua língua, por exemplo. Existiam na altura alguns profissionais que faziam consulta online, mas não era uma coisa muito bem estabelecida. A Rumo nasce nesse propósito de resolver um problema. Resolver um problema que, na verdade, foi um problema meu. Ou seja, eu estava em Inglaterra a fazer o doutoramento, precisei, por razões pessoais, de fazer um processo psicoterapêutico e não encontrei a solução. Inclusive, eu tive que fazer em inglês, correu muito bem, mas fiquei sempre com esta pulga atrás da orelha de até que ponto é que podíamos resolver este problema. E daí nasce a Rumo. A Rumi não nasce de um problema que queremos resolver, nasce de uma pergunta. Na altura, quando estive a fazer o doutoramento, eu tive a sorte de poder trabalhar com pessoas em mais de 20 países e em alguns desses países já se falava sobre automação. Automação na área de expert decision making, nomeadamente no sistema criminal.
Eu trabalhei dentro da área de tomada de decisão no sistema criminal. Uma das coisas que fiz na altura foi poder colaborar com o Codex Group. É um grupo que trabalha na área de legal, na área de AI e na área de Criminal Justice Systems em Stanford. E a partir desse momento, basicamente comecei a fazer parte de um network que de alguma forma estava muito próximo de grupos que experimentavam sistemas de inteligência artificial. Fiz parte de um grupo que foram beta users, por exemplo, do ChatGPT ou daquilo que hoje nós conhecemos como ChatGPT. E desde essa altura que fiquei sempre a pensar, ok, para que é que isto vai servir? Já começámos a perceber que vai servir eventualmente para complementar a tomada de decisão de juízes e juízas, e isto era algo que na altura, estamos a falar de 2014, 2015, para académicos que trabalhavam na área, era uma coisa que poderia fazer todo o sentido. Para quem não era investigador nesta área, isto era uma coisa completamente distópica, que é de repente eu ter uma máquina a tomar uma decisão. Portanto, depois de repente temos investigação que diz o mesmo juiz de manhã antes de almoçar e depois de almoçar para o mesmo caso tem uma sentença completamente diferente. Bem, então, se calhar, em vez de termos coisas completamente irregulares, termos, se calhar, uma máquina que tem uma regularidade, uma consistência na sua resposta. Este tipo de pergunta eu trouxe comigo depois do doutoramento, levei para a área da psicologia, nomeadamente psicologia clínica, a psicologia cognitiva, as áreas da tomada de decisão, motivação, e começo a trabalhar nisto com algumas pessoas dentro da equipa da Rumo, na altura em que começa a arrebentar, ou aliás, que arrebenta a pandemia do Covid. E nesse momento nós estamos todos em casa. Nós, felizmente, como já trabalhávamos remote desde 2016, 2017, para nós foi business as usual, como se costuma dizer, ou seja, enquanto que os colegas da área da psicologia e outras áreas estavam a pensar, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora consultas online? Para nós era algo que não tinha qualquer ciência, qualquer impacto. Aliás, o impacto que teve foi, nós temos que duplicar a equipa pela necessidade de procura. Isso foi também um ponto fundamental na forma como o negócio se desenvolveu. E um bocadinho em passando, nós começámos a pensar sobre esta área da inteligência artificial ou da automação dentro da psicologia. A pergunta que nós fizemos foi uma pergunta super simples, que é até que ponto é que uma máquina poderia interagir do ponto de vista escrito, ou seja, nem sequer era até que ponto é que uma máquina poderia fazer o que um psicólogo faz, mas até que ponto é que uma máquina poderia interagir do ponto de vista escrito da mesma forma, de uma forma semelhante, mimetizada, que um psicólogo ou uma psicóloga faz essa interação escrita. Aqui, e agora que estou a dizer isto, eventualmente, do ponto de vista inconsciente, até havia um problema para resolver que nunca tinha pensado sobre isso, que é nós, enquanto psicólogos, eu diria que pessoas que trabalham com clientes ou na saúde, entre consultas nós temos, por vezes, interações. Paciente que me manda um e-mail, sei lá, às 3 da manhã, a dizer Francisco, pá, aconteceu isto, minha ex-namorada voltou a mandar uma mensagem. Francisco, recebi agora mais um e-mail do meu chefe a dizer que amanhã tenho que apresentar não sei o quê. Bem, e àquela hora estou a dormir, não é? Estou a fazer outra coisa qualquer, não estou ali disponível à espera que o meu paciente me mande um e-mail, não é? Há colegas que inclusive partilham o número de telefone, eu já o fiz também em situações que a minha avaliação de risco me sugere que isso poderá ser uma mais-valia. E então, isto pareceu-nos ser uma coisa de facilitação, acima de tudo, para os pacientes poderem ter um acesso rápido, ágil, a algum tipo de feedback. A forma como nós chegámos à pergunta foi algo muito orgânico, e eventualmente até, voltando ao termo principal, ao termo inicial da curiosidade, foi uma coisa muito quase de criança, de o que é possível fazer com isto? Porque ainda ninguém sabe o que é possível, então o que é possível fazer com isto? E começámos a brincar, entre aspas, começámos a fazer alguns testes, inclusive depois fizemos alguma investigação científica que nos permitiu depois tirar algumas ilações.
Francisco, tu referiste aí um conjunto de pontos muito interessantes, e um deles, se calhar, que eu gostaria de colocar neste momento era que, no fundo, falamos de algo ou alguém, entre aspas, que acaba por estar disponível 24 horas dia. E eu aqui tenho uma questão que é, e pensando, por exemplo, na experiência pessoal que um paciente tem, e pensando também, por exemplo, na minha, que é, nós, quando escolhemos alguém, e alguém nos escolhe, portanto, é uma relação mútua, na verdade existe um alinhamento de valores ou de forma de comunicação. Como é que, com a tecnologia, nós conseguimos ter esse mesmo nível de personalização ou de, no fundo, imaginemos esta aplicação refletir a personalidade do psicólogo ou do terapeuta e também, de certa forma, esta personalidade, na verdade, ir de encontrar aquilo que o paciente procura. Portanto, é possível, de facto, termos esta personalização de acordo com aquilo que é a imagem de cada um dos terapeutas ou de facto, é algo mais horizontal, mais indiferenciado? Eu vou eventualmente, para me ajudar a responder, dividir a pergunta em duas subperguntas. Uma primeira é se faz sentido essa personalização, quais é que são os benefícios e os riscos, e a segunda é se é possível. E vou começar pela segunda, se é possível. Eu acredito que sim. Acredito que é totalmente possível, mediante aquilo que tem acontecido do ponto de vista da evolução da tecnologia, dos papers, que todos os dias saem papers e reports e preprints sobre avanços dentro da área da inteligência artificial, em particular na psicologia, na saúde mental. Portanto, nesse aspecto eu diria que sim, que é possível e que é mais do que... a ferramenta vai estar mais do que capacitada em muito pouco tempo. Porquê? E vocês saberão isso também é melhor do que eu, que há aqui um exponencial de aprendizagem, enquanto que a ferramenta, no princípio, quando os primeiros modelos estão a ser desenvolvidos, é uma coisa muito através de feedback, que esse feedback vai aumentando paulatinamente a competência, a capacidade, a eficiência da ferramenta. Hoje em dia, com a utilização massiva, a ferramenta consegue exponenciar essa sua aprendizagem. Portanto, deixa-me só fazer aqui um parênteses, ou seja, esse era precisamente um dos pontos que por acaso tinha aqui apontado, que é no fundo o reinforcement learning, não é? Ou seja, quanto mais a ferramenta aprende e quanto mais feedback lhe é dado por utilizadores reais, não é? Mais, no fundo, mais robusta fica na sua adaptação ao mercado, não é? Portanto, entre oferta e procura. Faz sentido. Sim, e inclusive isto depois vai bater com a forma como cada organização ensina a sua ferramenta. Isto é, nós trabalhamos com modelos que estão disponíveis no mercado, por exemplo, o OpenAI, mas depois o desenvolvimento dos nossos agentes virtuais a aprendizagem é feita por nós, o ensino, entre aspas, a calibração do modelo é feita por nós. Nós utilizamos aprendizagem supervisionada e aprendizagem por reforço. Uma é algo que dá trabalho no princípio e dá alguma consistência ao modelo, à calibração do modelo. A outra dá muito trabalho durante o processo, porque eu tenho que estar sempre a dar feedback, a dizer, olha, pensa lá na resposta que deste, acho que é uma resposta boa, não é uma resposta boa. E é a própria ferramenta que vai chegar a uma conclusão, que depois no final digo, olha, a conclusão é uma conclusão que me parece que faz sentido, ou é uma conclusão que ainda não parece que faz sentido, vais ter que fazer o processo outra vez. Sem querer depois ser muito técnico, mas a coisa é mais ou menos desta forma. Voltando então à primeira parte da pergunta, que é se faz sentido. Eu diria que faz sentido na extensão da necessidade da pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, neste momento, temos pacientes em consulta de psicologia que nunca utilizaram, não estão habituados a utilizar um sistema de inteligência artificial para fazer psicoterapia. Então, é justo e é prudente dizer que as ferramentas de inteligência artificial não nos parece suposto serem utilizadas para fazer psicoterapia. Inclusive, há muitos colegas que, não sei se por medo, se por zanga, ou se por receio, dizem, isto não faz sentido nenhum, de repente estarmos a dizer que vão existir máquinas com as quais se pode fazer um processo psicoterapêutico. Que nunca foi uma afirmação nem uma inferência nossa. Antes, pelo contrário, porque o processo psicoterapêutico é um processo onde uma pessoa é escutada por uma pessoa, por um seu igual. E só o ato de eu sentir que estou a ser escutado por um igual é
algo que tem valor psicoterapêutico. Ou seja, quando eu sou escutado por uma máquina, o impacto é totalmente diferente, independentemente do output ser probabilisticamente muito interessante, dado pela máquina, que está muito bem calibrada, mas eu sei que estou a ser escutado por uma máquina. Portanto, isto é uma investigação que nós estamos neste momento a desenvolver para conseguirmos perceber que o output até pode ser muito bom, porque nós já percebemos que, do ponto de vista escrito, o nosso modelo, por exemplo, o nosso agente, o Rumi, neste caso, é um agente que consegue mimetizar muito bem empatia, eficácia e expectativa da resposta, mas, do ponto de vista da escuta, de eu ser escutado por uma máquina ou por um humano, parece-nos, é uma crença ou uma pergunta que temos, que o impacto vai ser diferente. Agora, se fizesse a pergunta, ok, Francisco, mas daqui a 15 anos, o que é que achas que vai acontecer? E não sei, eu acho super interessante essa pergunta. Porquê? Porque daqui a 15 anos, uma criança que nasceu hoje, daqui a 15 anos tem 15 anos, eventualmente está ali na fase da adolescência, pré-adolescência, hormonas, desafios, decisões, e é uma criança que está há 15 anos a viver num mundo que tem inteligência artificial. Ou seja, da mesma forma que as pessoas da geração dos meus avós, ou dos meus pais, com 70s, 80s, 90s, se calhar usam o Instagram ou o Facebook para se conectarem, porque é algo que, inevitavelmente, e não digo 100%, como é óbvio, mas inevitavelmente perceberam que podiam utilizar essa ferramenta ou esses meios para fazer essa parte da conexão. Eventualmente, se calhar, depois há outras partes que já não vão utilizar, quer seja para marketing, quer seja para comercial, quer seja para outras funções destas ferramentas que não são só e apenas de conexão, pelo menos me parece-me que não são só e apenas de conexão. As pessoas que têm hoje 30, 40 anos, elas começaram a fazer, se calhar, psicoterapia ou ouvem falar de psicoterapia há 10, 20 anos com humanos. Portanto, pensarmos em processo psicoterapêutico com uma máquina é algo que é muito longe, que é muito distante e que, eventualmente, até é estranho. Mas daqui a 15 anos, se calhar, não. Daqui a 15 anos, se calhar... É um contexto diferente, não é? É um contexto diferente. E os contextos adaptam-se. Não é? Aquilo que em cada momento pode ou não ser considerado um determinado procedimento, num contexto diferente, pode já ser validado porque faz parte desse mesmo contexto. Eu tinha aqui uma questão, Pedro, que era qual tinha sido o feedback do mercado, ou qual está a ser o feedback do mercado, mas, Pedro, eu sei que estás aí. Não, bem lá, se queres colocar... É este ponto inicial que é, qual é que está a ser, no fundo, o feedback do mercado? Ou seja, imagina, Francisco, vocês vão com a Rumi para o mercado, disponibilizam esta oferta do mercado e depois, obviamente, as pessoas vão falar, os profissionais vão falar e uns vão dizer, porreiro, altamente, espetacular, vai amplificar o meu trabalho, vai complementar o meu trabalho, como tu dizias há pouco, olha, eu há momentos ainda digo que não estou disponível porque preciso dormir, continuo a precisar de fazer refeições, portanto, temos as nossas necessidades básicas, quanto mais não seja da pirâmide, e portanto vai haver momentos em que nós estamos disponíveis, mas as pessoas podem continuar a ter essa necessidade em determinado momento, precisarem de guidance, precisarem de uma orientação ou de uma sugestão. E portanto, ou seja, podemos ter este prisma, mas depois também podemos ter o outro prisma que é, uma ferramenta destas, cientificamente, nem sequer deveria ser utilizada, ou isto vem-nos tirar o trabalho. Portanto, qual é a reação que tu estás a sentir no mercado e como é que desde que lançaram, ou seja, num contexto pandémico, onde parece-me que se calhar as pessoas estavam mais disponíveis para esta tipologia de soluções, até porque era um contexto extremo, não é? E, portanto, ser um contexto que naturalmente pode permitir que determinadas soluções até que possam emergir e possam ter essa mesma atração, mas depois voltando a uma normalidade, talvez as percepções alterem-se novamente. Como é que tudo isto está a acontecer no mercado? Qual é o feedback mesmo? Então, nós temos diferentes tipos de feedback e esses diferentes tipos de feedback, eles também advêm de diferentes tipos de stakeholders. Nós temos feedback de colegas, feedback de pacientes, que são diferentes. O feedback de colegas, quando se começou a falar, ou quando nós no mercado publicamente dissemos nós construímos isto e estamos a utilizar isto, e já agora fazer aqui só uma nota que é, nós não estamos a utilizar a Rumi dentro ou como
substituto, um processo psicoterapêutico. Nós estamos a utilizar a Rumi atualmente para 3 funções. A primeira função é eu poder saber mais sobre um determinado tema, ou seja, aqui uma questão quase psicoeducativa ou até mesmo de literacia dentro da área da saúde mental. Eu utilizo a Rumi também para desenhar estratégias, ou seja, o meu terapeuta diz-me, ok, Francisco, então, entre esta consulta e a próxima, vamos experimentar fazer X, ou X, Y, Z. Epá, eu experimento e a coisa, uma corre bem, as outras não correm muito bem, ou todas correm bem, mas depois começa a ser mais do mesmo e eu sinto-me aborrecido. Então eu poder utilizar a ferramenta para explicar, olha, o meu terapeuta, eu estou a trabalhar este tema assim e assim, o meu terapeuta deu-me esta estratégia, pá, isto já me sinto aborrecido a fazer isto. E a ferramenta está completamente calibrada com uma série de literatura e uma série de experiências também subjetivas ou intersubjetivas de profissionais da área, consegue desenhar novas estratégias, probabilisticamente é algo que é muito fácil de fazer para um sistema de AI. E finalmente, a ferramenta permite-me ter alguma reflexão sobre algum tema que eu estou a trabalhar dentro do meu processo terapêutico. Inclusive, quando essa opção é escolhida, a ferramenta, se eu começo a falar muito e quase que a simular o que poderia ser uma consulta, a ferramenta vai dizer, olha, se calhar isto é mais interessante falares com o teu terapeuta e começa a encaminhar para um fim de conversa ou para dar-lhe uma estratégia de, olha, antes de continuarmos, se calhar faz este exercício e depois volta. Ou fala com o teu terapeuta e depois volta. Aqui numa ótica de, este espaço é de reflexão rápida, não é uma coisa para simular uma consulta de psicologia. Depois temos outros agentes que estamos a criar. Por exemplo, para vítimas de violência, este, por exemplo, financiado pela Caixa Geral de Depósitos, e temos outro agente que estamos a criar para treino de competências. Treino de competências, ou seja, termos estagiários ou até mesmo colegas que já são autónomos que querem treinar a sua competência, por exemplo, com doentes bipolares, que nunca tiveram experiência com esta população. E de repente eu posso fazer esse treino com uma máquina e posso errar as vezes que quiser, porque não vou melindrar, não vou ferir a pessoa. Inclusive, a máquina vai-me dar feedback e eu depois tenho um manual, entre aspas, que vai também estar a ver essa interação e a dar-me feedback, olha, aqui podias ter feito desta forma, aqui podias ter feito aquela, etc. Portanto, há aqui uma série de funções, nenhuma delas a substituição da consulta de psicoterapia. Acho que este ponto é importante. Relativamente ao feedback, quando fomos ao mercado e dissemos isto está a acontecer, criámos isto, fizemos a investigação científica, esta é a nossa conclusão, do ponto de vista de colegas da área, e também algumas pessoas não da área, mas maioritariamente colegas da área, tivemos um feedback que foi misto, ou seja, pessoas muito interessadas e proativamente muito motivadas para saber mais e para quererem integrar, fazer parte. Inclusive, nós criámos um grupo de reflexão de saúde mental e AI exatamente para promover essa reflexão, que é uma reflexão que nos parece, no nosso ponto de vista, tem que ser aberta para todos. Ou seja, este grupo é para pessoas da área e estudantes também, está aberto a qualquer pessoa. E depois tivemos colegas que, ou por ignorância, conhecimento da área de AI ou porque conhecem e têm como prioridade a visão da limitação em vez da potencialidade, disseram, pá, isto não faz sentido. Isto é completamente destrutivo da psicoterapia como um ato feito por humanos ou entre humanos, que nós respeitamos e concordamos. Portanto, aqui parece-nos que foi mais uma desintonia, uma desincronização entre ideias e entre interpretações. E se calhar faz sentido dizer também que a própria forma como os mídias pegaram na coisa, eventualmente houve alguma amplificação de, pá, atenção que agora vem aqui um agente virtual substituir os psicólogos. E nunca foi esse o objetivo, nem nos parece que isso seja justo mediante aquilo que nós observamos. Ao contrário, por exemplo, de outras empresas que podem fazer esse claim, nós não o fazemos. Nós somos psicólogos, fazemos consulta de psicologia, inclusive, eu hoje estava a dizer-vos, antes de começarmos a gravar, estou num consultório onde faço consulta presencial, ou seja, nós continuamos a fazer consulta presencial. Depois, do ponto de vista de feedback de clientes, aí nós tivemos um feedback muito, muito positivo,
porque são pessoas as que trabalham connosco ou com a nossa equipa que já têm uma série de competências de utilização de meios digitais, porque nós fazemos o nosso trabalho maioritariamente remote, portanto são pessoas que estão muito habituadas a utilizar meios digitais. E nesse sentido, as pessoas perceberam, claro que houve aqui uma fase de explicar o que é a ferramenta, mostrar o que é a ferramenta, dar formação sobre como utilizar a ferramenta, e o feedback não podia ser melhor. Isso é de facto interessante, e tu colocaste aqui, à medida que fostes falando, até um conjunto aqui de temas, e falaste até da própria Rumi, no fundo começar a ter, no fundo, diferentes verticais de aplicação, não é? Ou seja, no fundo começar a especializar-se e não ser apenas algo generalista, porque depois, naturalmente, cada pessoa vai ter as suas próprias, digamos, especificidades. Nesse sentido, e considerando que algumas destas áreas são eminentemente sensíveis, não é? Como é que aqui, de um ponto de vista ético, ou até mesmo técnico, como é que tu vês este eventual constrangimento, ou até mesmo regulamentação de desenvolver uma ferramenta como a Rumi, portanto, inteligência artificial, para esta área da saúde mental? Vejo de uma forma prudente, vemos de uma forma prudente, de uma forma consciente relativamente àquilo que é a obrigação legal, ou as obrigações de compliance e ética. Porquê? Nós não dizemos, nem nunca dissemos, e acredito que não vamos dizer, que os dados das pessoas, até mesmo para quem não utiliza a Rumi, até mesmo para quem só faz uma marcação online através da nossa plataforma, que é online, nós nunca dissemos que os dados das pessoas estão 100% seguros. Inclusive, eu acredito que empresas que trabalhem na área de tech e que nos digam tenha problema nenhum, os seus dados estão 100% seguros. Possivelmente, ou muito possivelmente, estão a mentir. Eu trabalhei... Assumi logo isso desde o início, só para não haver... Sim, eu trabalhei, tive a oportunidade, me ensinou muito, trabalhar cerca de 3 anos, depois tive mais algum tempo como consultor estratégico, ou Strategic Advisor, numa Big Four, na área de integridade e ética, e uma das coisas que fui observando era que esta ideia da compliance, e trabalhei muito na área da compliance, esta ideia da compliance é um processo contínuo, ou seja, nós identificamos riscos, depois de identificarmos riscos vamos desenhar controlos e depois de desenhar controlos vamos testar os controlos. Uma empresa que tenha uma série de controlos, vamos dizer dezenas de controlos, não consegue eventualmente, anualmente, testar todos os controlos. Portanto, tem que se fazer uma amostra, testar, perceber se aquilo está a funcionar, não está a funcionar, qual é o erro que fica latente depois do controle ser ativado. Ou seja, há aqui uma série de mais-valias de pensar nisto, mas no final do dia, mesmo que todos os riscos se identifiquem e mesmo que todos os controles sejam ativados, há sempre um erro marginal, um risco marginal. Portanto, empresas que nos digam, atenção que os seus dados estão perfeitamente seguros, não estão. É impossível. Não. Ou seja, o que nós fazemos é exatamente este trabalho de identificação dos riscos. Por exemplo, um dos riscos que aconteceu recentemente é o risco de falha de energia. Que nós, o controle que nós temos é, o controle que nós temos é ter os números de contacto das pessoas para, se estivermos a meio da consulta, quanto mais não seja ligar à pessoa e fechar a consulta, dizer, olha, aconteceu isto, parece que é algo que eu não tenho capacidade de controlar, fiquei sem eletricidade, vou pedir-lhe só para fecharmos aqui a consulta, etc. Mas, entretanto, aconteceu uma série de outros riscos, que é, as comunicações também ficaram fechadas, portanto... Portanto, há controlos que, por muito bons que nós os tenhamos ativos e testados, vai haver sempre uma margem de risco. O que nós fazemos é ter esses testes aos controlos, que vamos fazendo testes e percebendo qual é que é a margem de risco ou o risco marginal que sobra, e depois fazemos também alguns contactos com empresas que fazem consultoria na área de legal para nos ajudarem a perceber quais é que são as obrigações legais que temos que ter em consideração, nomeadamente a RGPD, nomeadamente o AI Act da União Europeia, sendo que, e até mesmo alguma coisa do regulador, sendo que parece-me importante fazer 2 comentários. O primeiro é, como isto é algo tão novo, as próprias entidades regulatórias estão ainda a aprender e a perceber o que é que e como é que podem regular. Por outro lado, acho que faz sentido dizer
poderia haver uma maior abertura para organizações que trabalham na área poderem ser escutadas, porque se vamos regular sobre uma coisa que nós não temos conhecimento sobre, então temos que falar com quem trabalha na área para quanto mais não seja podermos dizer, olha, faz sentido regular desta maneira. E quem trabalha na área dizer, epá, não, isso não faz sentido porque X, ou epá, isso faz sentido e vai ser uma dor de cabeça, mas faz sentido. Acho que esse diálogo tem que ser mais estabelecido. Não estou a dizer que ele não existe, mas tem que ser ainda mais estabelecido. Francisco, mas se permite, é muito interessante, não é? Estava aqui a ouvir e a refletir, correndo o risco até de repetir um bocadinho no Decoding AI, mas é a primeira vez que estamos a falar. Realmente, esta experiência é muito interessante, porque quando nós voltamos a 2016 e percebemos que em Davos ficou estabelecido que nós estamos perante uma revolução industrial que é tecnológica e também é da neurobiologia, nós realmente estamos a falar numa área, portanto, toda a tua intervenção até agora é muito este caminho do meio, não é? Portanto, eu diria que estamos no centro da revolução, ou estás no centro da revolução industrial 4.0. E depois também é importante perceber que em todos os livros da história da inteligência artificial, um dos aspectos marcantes, apesar de não ter nada a ver com o que estamos a falar hoje, foi o tal programa ELISA, nos anos 60, não é? Que havia ali uns truques nas perguntas que eram feitas. Portanto, não estou a querer comparar, estou a dizer, há realmente aqui uma sequência que nós percebemos, não é? E depois, também muito interessante, quando remetes para o futuro, para daqui a 15 anos, o que está a acontecer, nós, esta semana e a outra, portanto, se recuarmos estes 15 dias para cá, nós temos uma série de intervenções de pessoas muito importantes, dois deles prémios Nobel, não é? O Sr. Geoffrey Hinton a dizer, atenção, que isto tem uma capacidade no programa dos 60 minutos, a CBS, de destruir 25% de destruição da humanidade. Depois vem o senhor Assavis, que ganhou o prémio Nobel da Química, a dizer que 90% das doenças conhecidas hoje vão estar resolvidas nos próximos 10 anos, não é? E depois o presidente da Alphabet, da Google, vem dizer, portanto, uma coisa, que todos nós vamos ter um assistente, e também, ele não é tão claro como tu, porque tu dominas a área, mas todos nós vamos ter um assistente em que podemos desabafar, conversar, etc. Portanto, nós, juntando estes dados todos, e nada disto realmente deve ser por acaso, não é? Portanto, há realmente esta questão toda e esta importância toda daquilo do trabalho que vocês estão a fazer e desse caminho, e de uma coisa que eu acho que ficou aqui claro também, ao Marcos, que nós temos falado nisso, que é o tal digital mindset, que realmente isto não é dizer que a inteligência artificial vai substituir a partir de agora os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, não é isso que estamos a falar realmente, eu acho que isso ficou claro, mas queria reforçar, de algo que pode potenciar em benefício, essencialmente, como tu disseste, há vários stakeholders, mas em benefício do doente. Isso pareceu muito interessante. Mas depois esta reflexão, para fazer uma pergunta mais concreta, que é uma questão que vai nos deparar em muitas coisas, que esta questão realmente é da nossa liberdade individual, mas também a maior longevidade, acima de tudo, com qualidade de vida e com melhor bem-estar. Não é? Nós provavelmente, estou 100% de acordo contigo. Isto agora, portanto, comunicação social, ontem só te falava, está a acabar o tempo para dizer que para a meta não utilizar os vossos dados. Isto a gente sabe, não é? Nós falamos aqui, Marcos, os dados com o aspirador de casa, não é? Num robô, aqueles robôs aspirador. Os dados que dá é uma coisa impressionante. Portanto, como é uma falácia, é uma falsa questão, não é? Porque todos nós utilizamos telemóvel e, portanto, todos nós sabemos que o telemóvel e, inclusive, a telemóveis Apple estão continuamente a retirar dados do ecossistema circundante à pessoa. Portanto, é um bocado uma falácia, não é? É isso mesmo. Eu estou como o Francisco. Eu, por acaso, vi essa notícia e disse, pá, nem me voltar ao trabalho. Porquê? Foi como eu. Exatamente. Porque eles vão pegar nos dados e vão à mesma, tal como eu fez um scrapping de toda a internet para criar as bases de dados e aquela Black Fox criou. Portanto, isto não é, obviamente, desculpabilizar, nem é desresponsabilizar-nos de algo, de todo, mas há aqui fatores que, na verdade, nos dizem que é o modo de operar destas organizações e que nós, na verdade, é uma falácia, é uma miopia, nós tentamos entender que controlamos algo daquilo que é a utilização de dados para estas entidades. Portanto, o Francisco, interessante, há bocado teres dito isso, o garantir a 100%, nós sabemos que essa é a realidade, ou seja, não...
Eu queria também fazer outro comentário, Francisco, também foi muito interessante aquela questão de daqui a 15 anos realmente os jovens não são os jovens de hoje, não é? Portanto, são completamente diferentes. Há aqui outro enquadramento, que é a saúde mental, também nunca esteve na ordem do dia como hoje, não é? Portanto, tudo isto conjuga realmente. E quando o Marcos disse aqui, o Pedro Aguiar já deve estar da curiosidade, etc., nós hoje o que sabemos da neurobiologia é que até aos 13, 14 anos nós vamos desenvolvendo a capacidade de fazer perguntas. Depois, a partir daí, ou aprendes até aí, ou a partir daí já é muito difícil a tua evolução. Portanto, mas tu disseste aí outra coisa. Pá, eu não tenho, digamos, grandes questões a fazer, porque é mais fazer este reforço, porque me identifico com essas reflexões. Mas há aqui uma coisa interessante, que é esta questão da ética, regulação versus a própria evolução, inovação. Nós sabemos que o Bill Clinton, na altura, não ter legislado sobre a internet, permitiu realmente um avanço tremendo da internet. Claro que hoje é uma dark web, mas tivemos o avanço que tivemos. Tu, neste caso, portanto, também percebemos que a Europa, na minha perspectiva, vem, mas que nós percebemos que ficou para trás em relação à China e aos Estados Unidos. Como é que tu vês esta questão, que para mim vai ser chave, até para resolvermos se isto daqui a 15 anos vai ser uma coisa boa ou menos boa, não é? Como é que nós podemos este balanço entre evolução, inovação, desenvolvimento, mas por outro lado nós temos que meter alguma regulação nisto e temos que ter um caráter ético. Só que nós vamos conhecendo o ser humano e se deixamos o caráter ético ao critério de cada um de nós, isto pode correr mal. Opa, como é que tu vês isto? Porque eu estou muito curioso em relação realmente a este Agora, para lá, vou só aproveitar aí, só nos passamos aqui para o Francisco, que é, a moeda acaba sempre por ter duas faces, não é? E, portanto, ou seja, vamos ter sempre a parte boa e a parte má, não é menos boa, é a parte má. E tu disseste uma coisa muito interessante do Bill Clinton, e que eu acho que pode depois entroncar também daquele, eventualmente agora, passar um bocadinho para o feedback do Francisco, que é, eu por acaso vi ontem, ou nos últimos dias, que o próprio AI Act na União Europeia poderá vir a ser suspenso. Isso não sabia. Precisamente para, tal como tu disseste, acelerar, como tivemos a internet há 30 anos atrás, exatamente a mesma questão na parte da inteligência artificial. Se começamos a rolar neste exato momento, isso pode realmente tornar as coisas bastante complicadas para o deployment e para o avanço da mesma. Bem, eu fui escrevendo aqui uma série de coisas, eu vou tentar pegar naquilo que escrevi para comentar a seguir às vossas ideias. Se calhar começar pela primeira parte, onde falamos sobre ética e sobre regulação. Há uma coisa que, por vezes, nós esquecemos ou ignoramos ou acautelamos que não é necessário porque existe um diploma, porque existe uma diretiva europeia, porque existe um regulamento, que é a existência de comitês de ética, que são compostos por pessoas. E parece-me que esta noção, ou esta existência de comitês de ética, que são compostos por pessoas, é algo que é cada vez mais necessário de não só continuarem a existir, mas existirem mais, até mesmo em empresas, em organizações que são mais pequenas. Por exemplo, a Rumo é uma organização que é pequena, nós temos poucas pessoas na direção, isto é, na parte da gestão, depois temos cerca de 40 profissionais que trabalham connosco, mas nem todos estão a full-time, e isso faz com que nós tenhamos que fazer também uma gestão dos recursos. Isso não significa, por exemplo, que nós não tenhamos, para estas áreas, e outras inclusive, mas para estas em particular, um comitê de ética composto por pessoas que são independentes, externas à equipa. Para quê? Para que quando nós queremos fazer alguma coisa, por exemplo, como esta ideia, nós fazemos um bocadinho como numa universidade, quando se faz investigação científica, nós fazemos uma declaração ou um preenchimento de um formulário, explicamos o que é que queremos fazer e depois temos pessoas externas a dizer, pá, isto faz sentido, isto não faz sentido, pá, isto eu não tenho capacidade para inferir se tem riscos ou não. E porquê é que isto é importante? Porque se alguma coisa correr mal, nós temos a capacidade de poder atribuir accountability, atribuir responsabilidade. Nós, por vezes, surge a discussão, se uma máquina falhar, de quem é a culpa? A culpa é da máquina? A culpa é de quem fez a máquina? Mas raramente dizemos a culpa é de quem utilizou a máquina. E eu acredito que
em primeiro lugar, a culpa nunca é da máquina, até agora, porque acho que ainda não atingimos um nível de AGI ou de singularidade que permita atribuir também responsabilidades à máquina e quando isso acontecer pode ser muito interessante perceber qual é a consequência. Parece-me que a culpa é de quem desenvolveu a máquina, se calhar não fez testes ou não a calculou, não deu formação sobre a utilização mas também a responsabilidade é de quem utiliza a máquina, porque vamos pôr a coisa desta forma, quando eu utilizo o Rumi, a primeira coisa que ele me diz é, atenção, tens de concordar com isto, e uma das coisas que ele diz é, isto não é para utilização de emergência, para utilização de emergência tu tens que ligar para um número de emergência. Ora, se eu estou numa situação de emergência e se eu continuo a utilizar, o Rumi vai continuar a dar respostas. Primeiro porque aquilo trabalha de uma forma generativa de processo de linguagem transformativa, ou seja, vai continuar a dar uma resposta assim que isto é algo que eu posso dizer. Nós sempre que fazemos testes de stress e fazemos-lo regularmente com a máquina que desenvolvemos, estes testes de stress são, por exemplo, simular que existe alguém com uma ideação suicida. O Rumi nunca falhou em identificar red flags e em encaminhar para o contacto de emergência. Até agora. Portanto, podemos dizer que até agora tem passado os testes. Não dizemos que é 100% seguro, que é uma diferença e acho que é importante do ponto de vista também da transparência para quem o possa utilizar. Certo. Mas eu diria que esta questão de podermos ter aquilo que nós nesta área chamamos o human in the loop é algo que é fundamental para conseguirmos atribuir responsabilidade. E nesse sentido, parece-me que tão mais importante do que acautelar a regulação, a suspender a regulação, é dizer às pessoas que trabalham na área, atenção que vocês têm que ser responsáveis e têm que conseguir demonstrar qual é a responsabilidade do utilizador. Porque, ao fim e ao cabo, se nós não fizermos isso, então aí sim, aí nós estamos a desprezar competências que são nossas, nomeadamente, além da curiosidade, há mais duas, uma delas que me parecem fundamentais para a utilização de AIs, outra é o pensamento crítico, ter a capacidade de promover o meu pensamento crítico. Certo. Ou seja, eu quando utilizo o Instagram, ou vamos até evoluir no sistema, quando utilizo um AI, por exemplo, para companionship ou para mental health, o report da Harvard Business Review vem demonstrar que em 2025 a utilização principal de AIs é para companionship e para mental health, ao contrário do ano passado que estava em segundo ou terceiro lugar. Este ano está em primeiro. Eu quando utilizo e quando um AI me diz essa tua doença ou aquilo que tu estás a dizer não faz sentido nenhum, tira-te uma ponte. Aquilo pode doer muito, mas eu ao mesmo tempo tenho que ter algum pensamento crítico de pensar assim, mas isto é uma máquina que me está a dizer isto, eu tenho que falar com alguém sobre isto, porque se eu tiver aqui alguém entrar pelo consultório e a pessoa me disser, doutor, eu estou passando muito mal, a minha vida não faz sentido, eu acho que vou sair daqui, a primeira coisa que vou fazer é ir à ponte 25 de Abril e atirar-me lá para baixo. E eu lhe disser, por favor, faça isso agora. A primeira coisa que aquela pessoa, não a primeira, mas uma das coisas que poderia acontecer, infelizmente não a primeira, mas uma das coisas que poderia acontecer é a pessoa sair dali e dizer, este gajo está pior do que eu. E depois há uma série de coisas que podem ser feitas, nomeadamente reportes para a ordem dos psicólogos, parte do Comitê de Ética, parte do Conselho Jurisdicional, ou seja, a pessoa, de alguma forma, tem que se responsabilizar. E aqui acho que vou parar ao que estavas a dizer, Pedro, sobre a liberdade. Qual é que é a minha liberdade, qual é que é a minha capacidade de livre-arbítrio. E já nem vou entrar na discussão de se estamos numa simulação ou não, da experiência ou da teoria da física, mas nesta simulação, assumindo que, porque eu gosto dessa teoria, assumindo que isto é uma simulação, nesta simulação, eu ainda assim, parece-me que posso ter algum tipo de responsabilização sobre os meus atos.
A não ser que eu não tenha capacidade de ter noção das consequências dos meus atos. E aí até temos de entrar num quadro mais de inimputabilidade. E de alguma forma, esta parece-me ser a parte mais importante e que nos diferencia de máquinas, além de outras que parecem muito complexas, mas são muito simples. Por exemplo, António Damasio, na conferência que deu recentemente na Fundação Diálogo, António Damasio é um dos maiores, se não o maior neurocientista que existe, e ele tem andado há uma série de anos à procura do sítio onde está a consciência. Certo. E eu até costumo brincar, coitado do homem que nunca mais encontra a consciência. Coitado do homem que muito respeito. Eu vou falar também bastante disso aqui no podcast. A consciência, se calhar, é mais orgânica. Mas, okay. Sim. É possível que ele não encontre, sendo que ele, neste momento, ele está, parece-me, vale o que vale, nunca trabalhei, não é, com António Damasio, mas parece-me que neste momento ele está a apontar para uma área muito interessante de onde estará a consciência, que é algo que é muito mais simples do que complexo. Ou seja, em alguns momentos do trabalho dele, a consciência supostamente estaria em algo extremamente complexo do ponto de vista cognitivo. Neste momento, há aqui uma hipótese de será que a consciência está naquilo que ele chamou o sentimento homeostático. Em inglês a coisa soa melhor, que é the homeostatic feelings. Que é qualquer coisa como, eu se tentar deixar de respirar, o meu corpo vai me obrigar a respirar, eu não consigo deixar de respirar por mim. E isso é, do ponto de vista biológico, outra coisa que até agora nos diferencia da máquina. Portanto, há aqui 2, 3 coisas que nos diferenciam da máquina e da responsabilização que nós temos. A biológica, esta capacidade que nós temos de perceber qual é que é o limite do ponto de vista da sobrevivência, do ser, do self. A social é qual é que é o limite da responsabilização ou não que nós devemos ter. Claro que eu não ignoro o facto de, por vezes, nós termos organizações ou termos movimentos que tentam manipular a utilização das pessoas. Mas isso também, como existe em situações onde não utilizamos a AI. Eu estava a dar o exemplo agora de entrar no consultório e dizer, por favor, é a primeira coisa que deve fazer. Eu aí estou a ser um mau profissional, mas isso, infelizmente, existe em todas as áreas, não só nas áreas que utilizam AI. Certo. Francisco, nesta questão do jovem, realmente que falaste dos 15 anos, não é? Daqui a 15 anos, qual é a tua opinião? Isso também, digamos, vai depender do caminho que vamos fazer, não é? E mais uma vez estamos a falar numa área muito interessante, para fazermos disto uma utopia ou uma distopia, não é? Porque se ele daqui a 15 anos abandonar, digamos assim, a sua autoconsciência, como disseste agora, o seu pensamento crítico, o que é ter uma palavra, e acomoda-se, o que a máquina, que eu acho que é esse o grande risco de caminharmos para uma distopia, é nós efetivamente dizermos assim, eu vou-me acomodar. Porque eu tenho aquele problema que falava o Marcos, para os meus problemas eu tenho sempre uma resposta, se calhar daqui a 15 anos isso vai acontecer. E nesta área, não é, que estamos a falar, ainda para mim é mais delicada, não é? E se eu me acomodo, e se eu deixo de ter o tal pensamento crítico, e eu acho que tu disseste a palavra-chave, que é, não vou depois é culpar a máquina, nem vou depois dizer que a culpa é da inteligência artificial ou é da tecnologia, é nossa. Porque nós, nestes próximos 5, 10 anos, 15 anos que tu falavas, é que esta vai ser a nossa grande decisão, não é? E somos nós. Não vamos depois dizer, porque eu habituei-me a falar com a máquina, porque a máquina ajudou-me muito, não é? E eu acho que é este o caminho que vamos fazer até lá que nos vai definir pelo menos para não cairmos nos 25% que fala o Geoffrey Hinton de probabilidade. Parece-te que é isso? Que é este o caminho? Parece. Sim, parece. E isso, de alguma forma, toca na parte também da responsabilização. Eu consigo perceber o racional que estás a fazer e parece-me um racional muito interessante. E faz-me lembrar uma coisa que de alguma forma tem sido também um bocadinho um compasso ou uma bússola em alguns momentos para mim, que é um filme inspirado na história real. Quando nós dizemos, tens algum filme preferido, nós vemos sempre 2, 3, 5 filmes à cabeça. Eu tenho um que me vem logo à cabeça e depois tenho outros que gosto muito, que é o Into the Wild.
Eu pensava que tu ias dizer tipo Inception, que era uma coisa mais mental. Não. A origem. Certo? Não percebi, antes pelo Francisco. contrário. Não O percebi Into qual the é. Wild. Into the Wild, ok. E é um filme que gosto muito, é o meu filme preferido, porque ele vai bater muito com o que estavas a dizer, Pedro, que é esta distopia, ela eventualmente já acontecia, ou já aconteceu, para N pessoas em N situações. Isto é, passando aqui o spoiler para quem nunca viu, mas faz sentido ver à mesma. Mas isto é um filme que é a história, porque é baseado em factos reais, é a história de um miúdo que tem uma família que tem tudo, tem todas as possibilidades, todas as posses, mas não lhe dá aquilo que ele precisa mais, que é reconhecimento, que é amor, que é interação com o outro. E ele decide, vou partir, vou abandonar tudo o que tenho, porque esta realidade é completamente distópica, estas pessoas vivem numa realidade que não faz sentido nenhum, só querem saber de coisas materiais, e de repente eu vou abandonar esta realidade e vou à procura da minha realidade, da minha utopia, do meu sonho. Qual é aqui o caveat da coisa? Qual é aqui o detalhe interessante? É que ele só no final, quando supostamente se encontra e fica sozinho, e infelizmente depois tem a situação que tem, que faz com que ele venha a falecer, mas só aí é que ele percebe, espera, porque eu preciso de estar também em contacto com, em relação com... Isso leva-me à pergunta, até que ponto é que eu estar em contacto com uma máquina é igual a eu estar em contacto com um ser humano? Eu parece-me que é totalmente diferente. Ou seja, a pergunta, será que eu posso fazer algum trabalho que possa ter benefício terapêutico com uma máquina? A resposta parece-me que é, para algumas pessoas, sim, sem dúvida nenhuma. Pelo menos é aquilo que a investigação tem demonstrado. E, eventualmente, algum trabalho que até é muito mais consistente do que com o ser humano. O que é que isso significa? Significa que, eventualmente, os psicólogos e as psicólogas e psiquiatras, pessoas que trabalham, profissionais que trabalham na área da saúde mental, vão ter que repensar a forma como trabalham e qual é que é o valor adicional, qual é que é o valor agregado que trazem para cima da mesa quando estamos a falar de promoção da saúde mental. Porque algumas coisas, eventualmente, vão poder ser feitas e melhor, de forma mais eficaz e mais eficiente, por uma máquina. Isso não significa que sejam substituídos porque, volto ao filme, porque no final do dia eu preciso estar em relação com, e eu não estou em relação com uma máquina como estou em relação com um ser humano. Bom, e a banda sonora do filme também é incrível. Sim. É interessante teres dito isso, que por acaso, uma questão que eu tinha, também estamos mesmo já perto do fim, era, por exemplo, nós temos visto, e muito em países como a Coreia do Sul, como o Japão, que vivem, parece que já num contexto há alguns anos mais à frente do que aquilo que normalmente acontece no Ocidente, relações entre seres humanos e humanoides, casamentos entre seres humanos e seres digitais. Como é que tu vês esta evolução aqui à luz da psicologia ou da saúde mental? Ou seja, como é que tu vês esta parte emocional, que na verdade, ou seja, digo eu, e posso estar completamente enganado, não me parece racional, porque a partir do momento que falamos de uma relação romântica, ou seja, há uma componente emocional aqui que está presente. Quer dizer, como é que tu vês isto, e já apontando um bocadinho para o futuro, quer dizer, como é que tu vês isto de facto evoluir nos próximos anos, quando nós hoje até já temos alguns cases destes a acontecerem precisamente nestes países? Olha, vejo com muita curiosidade, ainda há relativamente pouco tempo estava a falar sobre esse tipo de temas, mas na utilização de humanoides ou na utilização deste tipo de sistemas artificiais, features artificiais, para, por exemplo, pulsão sexual, por exemplo, pedofilia, pessoas com pulsão sexual de violação sexual, e utilizar esse tipo de features numa perspectiva terapêutica. Portanto, vejo com muita curiosidade e com muito interesse, numa perspectiva em que eu parto do pressuposto que quem está mal não é quem está a fazer esse tipo de movimentação. Quem está mal ou quem esteve mal foi a sociedade à sua volta. Porquê? Parece-me que teve que acontecer muita coisa errada na sociedade à volta de alguém que teve que virar todo o seu humor, toda a sua energia cognitiva para um feature artificial. Portanto, de alguma forma, talvez tenha sido a sociedade que falhou àquela pessoa. Quer seja porque não quis ouvir, quer seja porque não deu oportunidade, quer seja porque não mostrou que
uma coisa ou uma maneira de estar na vida diferente poderia também encaixar. Então, nesse sentido, e nós, enquanto seres humanos, nós temos muito esta necessidade de colocar rótulos. Ouves vozes, então tens esquizofrenia. Ou sentes que estão a perseguir-te, então tens pensamentos persecutórios. Não estou a dizer que o rótulo, que o diagnóstico não seja importante. É mais fácil, talvez, colocar dentro de uma caixa, não é? Digamos assim. Certo. Só que nós colocamos dentro de uma caixa, mas não explicamos à pessoa por que razão é que estamos a colocar dentro de uma caixa. Colocamos o rótulo e fazemos aquilo que é mais fácil para nós, seres humanos, que é criar um enviesamento cognitivo. Portanto, nesse sentido, parece-me que não há, de um ponto de vista do bem-estar, um problema de alguém que queira estar numa relação com um humanoide se essa pessoa estiver a fazê-lo numa perspectiva de fuga àquilo que é muito violento para si. Agora, deveria de haver, do ponto de vista da sociedade à sua volta, uma série de mecanismos que pudessem convidar a pessoa a regressar a essa sociedade, a experimentar, a entregar essa energia cognitiva, essa energia afetiva ao seu igual. Porque o reembolso ou o retorno não vai ser igual, ou seja, o reembolso afetivo, o retorno afetivo que uma máquina vai dar a uma pessoa nessa situação vai ser totalmente diferente do retorno que um humano vai dar. Agora, se calhar é muito doloroso para a pessoa estar a fazê-lo porque a sociedade à sua volta não criou condições para poder fazê-lo. Eu vejo isto de uma forma um bocadinho mais terapêutica do ponto de vista perfeitamente, acho que é da estranheza. Uma perspectiva, se me permites, muito interessante. E se calhar, precisamente naquilo que tem sido cada vez mais, se calhar, esta sociedade cada vez mais individualista, e principalmente onde a tecnologia, de certa maneira, permite o maior isolamento das crianças e jovens, que na verdade acabam por, não é? Ou seja, é uma questão básica, não é? Se tu querias conviver com os teus amigos, e todas as nossas gerações de nós os três, tu tinhas de ir para a rua, tinhas de ir de casa, não tinhas outra forma, tinhas de estar presencialmente, cara a cara, querias jogar a bola para a rua, ou se querias ir a algum lado, tinhas de ir com as pessoas. E hoje não, tu estás no teu quarto, completamente isolado, crias uma realidade que é só tua, e isto é, ou seja, é algo que a tecnologia vem muito a permitir. Como é que vês a evolução da sociedade dentro desse prisma e dessa perspectiva? Que cuidados, por exemplo, imagina, para pais que possam ver os seus filhos dentro deste novo contexto, porque também é um pouco a nossa função aqui neste podcast, é também, de certa maneira, providenciar conteúdo educativo, não só para esta área dos negócios, mas, na verdade, acabamos também por nós, muitas vezes, falarmos de outras áreas. Como é que tu vês esta realidade e que sugestões é que tu poderias dar para as organizações, escolas, pais, entre outros, para de facto o evoluir desta sociedade na qual nós nos encontramos hoje? Ok, eu vou agradecer-te essa pergunta porque permite-me falar da terceira dimensão, que é a dimensão da criatividade. Ou seja, e aqui temos para mim a divina trindade daquilo que me parecem ser as competências da utilização de AI nos tempos que correm, que é pensamento crítico, a curiosidade e a criatividade. E parece-me que é importantíssimo nós promovermos a criatividade nas crianças e nos adolescentes e jovens adultos, numa ótica de poder fazer com que eles tenham estas três dimensões o mais exponenciadas possível. Porquê? Se nós formos a ver, nós já temos muito tempo em que as crianças estão dentro de uma caixa, quer seja uma caixa computador, caixa telemóvel ou caixa sistema educativo. Nós continuamos a ter um sistema educativo que é avaliado através de notas de testes, por exemplo. Não evoluiu nada, zero. Depois infelizmente, os meus colegas da psicologia educacional terem feito tanto trabalho a dizer, malta, se calhar isto está errado, se calhar existe um efeito Pigmalião, se calhar existe não sei o quê, se calhar existe não sei o que mais, a malta continua a ser avaliada da mesma forma. Portanto, era muito interessante que as crianças pudessem ser avaliadas, por exemplo, pela sua criatividade, pela sua curiosidade, pelo seu pensamento crítico. Se isso não acontece, então eu tenho que utilizar este espaço, este tempo livre para poder fazer isso. Uma das coisas que pode ser interessante é eu escutar mais a criança. Quando a criança me está a dizer, eu quero-me atirar para dentro de uma poça. Se calhar eu vou-me atirar para dentro de uma poça. Até porque há 20 anos eu demorava, se calhar um dia a tirar as nódoas daquelas calças. Hoje em dia eu tenho uma máquina que consegue fazer isso rapidamente. E mesmo que não tenha, eu creio que
Nós estamos a perder oportunidades de brincar. No outro dia estava a almoçar com a minha namorada e com outro casal amigo, e uma conversa que estávamos a ter surgiu sobre quando é que foi a última vez que brincámos. E de repente é giro, porque malta com 30 e tal anos a pensar quando é que foi a última vez que brincámos. E eu estou a dizer, pois eu de facto já não vou a surf para aí há um mês e meio. Pois se calhar nós nunca mais fomos fazer não sei o quê para o parque. Porque entre objetivos, a vida é para continuar a ser vivida. E eu parece-me que o brincar é essencial, porque o brincar possibilita esta promoção de criar, de ser curioso, de pensar criativamente e com criticidade, e também abre a porta para, quando há um limite que é ultrapassado, uma figura de referência poder trazer para cima da mesa, olha, este limite foi ultrapassado, bora pensar porque é que foi ultrapassado. E aí eu estou a criar criticidade na criança ou no jovem. Certo. Eu aqui, porque é uma reflexão, porque bateste em 3 pontos, o pensamento crítico, a criatividade, etc, não, e a curiosidade, são os 3. É muito curioso, porque 100% de acordo com eles, mas eu estou a fazer uma revelação, uma investigação, em termos, não é uma investigação para publicar nem nada, mas para perceber, que é a questão de que a tecnologia, se calhar, pode nos trazer, aquela discussão se nos traz ou não criatividade, mas há uma coisa que nós, seres humanos, temos na base e por trás da criatividade que a tecnologia não vai trazer, que é a imaginação, não é? E eu nessa investigação, eu não tinha essa noção, eu confesso a minha ignorância, que a criatividade é uma palavra dos últimos 80 anos, só aparece na Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, porque até lá era só atribuído aos génios ou aos deuses, não é? Mas ninguém era criativo, tinha-se... Então tivemos, nós, seres humanos, uma necessidade de a democratizar, de a trazer e tal. Mas realmente, antes disso, como é que nós chamávamos? Chamávamos-lhe imaginação, não é? Ou genialidade, não é? E esta imaginação realmente é muito nossa, não é? A capacidade de termos imagens mentais que não entram pelos sentidos e que nós temos essa hipótese de as criar, não é? Está na base depois realmente desse processo criativo. A tecnologia pode ter esse processo criativo, mas tem como uma base de dados que estão lá, que são perfeitamente identificáveis. Muito bom, Francisco. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Não, já agora, pegar no que disseste e também para algumas estratégias mais práticas, por exemplo, para crianças ou para jovens, a promoção, a ativação sensorial é algo que vai depois explorar estas competências. Ouvir música, qualquer música que seja, ou fazer música, mesmo que pareça barulho no princípio, desenhar, sujar-nos, partir coisas num ponto de vista controlado. Claro. Sim, o corpo, fazer coisas com o corpo, isso é tudo o que seja sensorial, para experimentar cheiros novos, experimentar sabores novos, fazer aquela coisa da brincadeira, que é tão simples que é, olha, vamos fazer um jogo, vendar e agora vou-te dar morango, agora vou-te dar limão, são coisas que vão aumentar a capacidade sensorial e, por sua vez, vão fazer o que estavas a dizer, Pedro, de aumentar também essas competências, nomeadamente a imaginação, que é tão importante. Muito bem. É isso. Muito bem. Francisco, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que fechamos com uma chave muito dourada este podcast, com um conjunto até de prescrições e sugestão para quem nos está a ver ou ouvir. Muito obrigado, Francisco. Continuação de grande trabalho que vocês estão a fazer com a Lumi e do impacto que vão gerar seguramente em muitas vidas e vão continuar a gerar. E, portanto, agradecer novamente a tua disponibilidade. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir quer no YouTube, quer no LinkedIn, quer no Spotify. Vamos ter mais podcasts em breve e hoje falamos sobre inteligência artificial, psicologia e de um conjunto de tópicos que eu acho que vão ser muito interessantes, sinceramente, para quem nos vai ver ou ouvir. Portanto, falamos da vida, não é? Muito obrigado. Exatamente. Porque entre objetivos, há que continuar a viver. Não é? Isso. Muito obrigado. Portanto, muito obrigado a todos e até breve. Decoding AI.